Oi pessoal, tudo certinho? Gente, mais uma semaninha finalizando, hein? Que beleza! Então, gente, hoje qual que é a nossa proposta? O que nós vamos fazer na nossa videoaula? Hoje nós vamos relembrar, tá? Alguns conteúdos ali, alguns pontos bem importantes que nós vimos no decorrer do bimestre, tá bom? Então, vamos me acompanhar, certo? Em todas as áreas. Então, vamos começar com português. Gente, o que nós vimos em português, né? Nós vimos vários gêneros textuais e dentre eles nós vimos a crônica. Qual é a característica da crônica? Quem aí lembra, né? Então, a característica da crônica é qual? É aquele texto, né? Que vai contar algum fato que o autor observou de algum dia, né? Ele observou, ele viu tal situação, então ele vai escrever sobre aquilo, tá? Ele vai colocar, como que vai ser essa linguagem? Vai ser uma linguagem mais tranquilinha, mais informal. Pode ter humor, né? Pode ter a fala dos personagens. E como que nós sabemos quando tem a fala dos personagens? Quem aí lembra, né? Quando tem a fala dos personagens é representado por qual símbolo lá, pessoal? Pelo travessão. Lembra que nós lemos uma crônica narrativa que só tinha diálogo naquela crônica? Então, né, isso foi um tipo de crônica, né? Então, essas são as características da crônica, né? Então, é alguma situação do cotidiano que o autor viu, então ele vai escrever aquilo de forma, não um texto gigante, não é um livro, né? É um texto mais curto, ele vai trazer humor, a escrita vai ser tranquilinha, vai ser mais informal, né? Pode trazer a forma como se fala, trazer o diálogo e assim por diante. E nós vimos os modos verbais, né? Vimos diferentes modos verbais. Dentre eles, nós vimos mais o modo verbal subjuntivo, né? Que é quando que ocorre isso. Então, quando nós queremos falar algo que ainda não aconteceu, né? Quando nós falamos algo que nós queremos, algo que desejamos, é uma possibilidade, uma hipótese. O verbo lá na nossa frase, ele vai mudar, né? Ele vai ser conjugado de acordo com essas características, né? De acordo com o desejo, com a possibilidade ou hipótese. Então, gente, é esse verbo que ele vai dar essa indicação ali na frase, certo? Por exemplo, o verbo falar, né? Então, se eu falar com você durante o dia, nananana. Então, vejam lá, se eu falar, né? Então, é algo que aconteceu? Não, é algo que pode acontecer, certo? Então, ali, o verbo está conjugado no modo subjuntivo. Mas também, gente, existe uma forma que o verbo aquela forma sempre vai ser subjuntivo. Você vai olhar e falar assim, nossa, olha só, é o modo verbal subjuntivo, que é quando o verbo está terminado. Lembra que nós vimos aquelas terminações lá? Terminados em SSE, tá? Então, quando o verbo está terminado em SSE, lembrem que ele está no modo verbal subjuntivo. Lembra que eu já tinha dado essa dica? Nós já tínhamos conversado sobre isso? Então, o falar fica falasse, o cantar fica cantasse, o dormir fica dormisse, o dançar fica dançasse e assim por diante, tá? E o que mais que nós vimos? As conjunções, né? Então, nós vimos lá que existem várias palavras que nós usamos para juntar uma frase com a outra, um termo com outro, certo? E essas palavras, cada palavrinha ali vai indicar algum sentido, né? Vai ser algum sentido de oposição, no sentido de conclusão, no sentido de adição, um diferente do outro. E o mas, né, pessoal? E o mas, ele dá essa ideia do quê? Se eu falar assim, eu queria dormir, mas tenho que estudar. Então, o que ele tá dando esse sentido, né? Esse mas, tá dando essa ideia de contrariedade, né? De oposição. Eu até queria, mas, né? Ao contrário de dormir, eu vou ter que estudar. Beleza, pessoal? Então, agora, vamos ver vamos relembrar o que nós vimos em matemática? Bora lá!
Então, pessoal, ontem nós vimos, né? Vocês lembram que nós vimos os gráficos, nós já vimos diferentes tipos de gráficos, vimos os gráficos de linha, vimos os gráficos de pizza e o gráfico de barra, certo? Nós também vimos, né? Lembra lá no começo do bimestre que nós começamos relembrando lá a multiplicação, a divisão, a adição, a subtração, né? Então, nós temos um problema lá, lembram lá da abertura do nosso capítulo, né? Então, para eu descobrir o número de fileiras lá, o número de poltronas lá do cinema, como que eu descubro essa quantidade? Então, eu vou ter que contar uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Não, né? Vocês lembram como que nós fazemos? Então, a gente pega lá a quantidade de baixo, né? Contamos lá a primeira fileira, depois contamos ali em cima, né? Quantas fileiras dão todas aquelas poltronas ali de baixo e a gente multiplica, né? Então, multiplica ali aquelas poltronas da frente com as fileirinhas ali ao lado e assim a gente obtém, então, o resultado, certo? O que mais que nós vimos, né? Aproveitando que a gente tá falando de multiplicação, nós vimos sobre os múltiplos. Vocês lembram, então, o que é múltiplo? Múltiplo, então, é essa ideia aqui da multiplicação, né? Então, quando nós multiplicamos um número pelo outro, nós obtemos, então, um resultado, certo? E esse resultado é o quê? É o múltiplo desses dois números, né? Por exemplo, então, 2 vezes 2 é 4. O 4 é múltiplo de 2, né? 3 vezes 2 vai dar 6. O 6, ele é múltiplo tanto de 6, de 3, quanto de 2. Porque se 3 vezes 2 é 6, 2 vezes 6 também é 2 vezes 3 também é 6, né, pessoal? Então, nós vimos os múltiplos, vimos os divisores também, né? Que quando a gente divide um número ali pelo outro, e lá na continha nós temos uma conta exata, não sobra nada, certo? Lembram disso? E nós vimos também, finalizamos ali o nosso capítulo falando sobre as retas paralelas. Quem aí lembra o que é reta paralela, né? Então, é quando nós temos ali uma linha e outra linha, temos aquela reta paralela, elas não se cruzam, certo? Em que nós vemos isso em diferentes situações, principalmente em rua. Por exemplo, né, se a pessoa quer saber de tal rua, eu quero saber onde fica a rua Colômbia, não sei onde que fica, então pergunta aí para outra pessoa, né? Aí a outra pessoa fala assim, a rua Colômbia, ela fica paralela à rua Venezuela. Você conhece a Venezuela? Eu conheço sim. Então, ela fica paralela, né? Então, ajuda bastante nessas situações, ok? E agora, então, pessoal, vamos para história. O que nós vemos na história, né? Nós começamos a ver, então, que o Brasil deixou de ser uma monarquia e passou a ser uma república. O que isso quer dizer? Quem aí lembra, hein, galera? Então, a monarquia, ela é governada por quem, pessoal? Quem lembra, né? É governada por... Pela prof? Ela é governada por um rei, né? Ou por um imperador, por uma imperatriz, tá? E esse cargo é passado por quem? As pessoas podem votar para ser rei? Vocês lembram de alguma história, né? Pense lá no conto de fadas, as pessoas votavam para quem seria o próximo rei? Não, né? Por quê? Porque esse cargo é passado de pai para filho. Então, o rei, depois que ele largar o trono, né? Seja por morte ou de repente se aposentar, ele ia deixar o cargo dele para quem? Para o filho dele, certo? E assim por diante, né? E a república? Então, como que é a república? A república é o contrário, né? Ela é governada por quem? Por um rei também? Não, né? Ela é governada por um presidente, certo? E o presidente? Como que o presidente chega lá no cargo? Através dos votos, certo? Então, as pessoas votam para o presidente estar lá. O presidente, quando sair daquele cargo, ele vai passar para o filho dele? Não, né? Ele vai passar para o próximo presidente, a próxima pessoa que as pessoas elegerem, tá certo? E nós, pessoal,
Vocês lembram que lá no bimestre passado nós vimos que foi feita a primeira Constituição do Brasil? Lembram o que é Constituição? É aquele livro lá que é cheio de leis para o país inteiro? Então, como o Brasil passou a ser uma república, algumas coisas mudaram, ok? Lembram que algumas coisas mudaram? E dentre elas, então, com o novo presidente, o que ele mudou? Essa Constituição, certo? Então, ele fez uma nova Constituição, que foi a Constituição de 1891, certo? E, então, nós temos um comparativo ali entre as duas constituições. O que mudou para as pessoas, né? Para as pessoas votarem. Lembra que nós começamos falando sobre o voto que mudou lá da época da monarquia para a época da república? Elas não votavam, na época da monarquia, pessoal, vamos se lembrar, elas não votavam para saber quem ia ser o imperador, mas existiam outros cargos, lembram disso lá? Dos demais cargos que tinham para as pessoas votarem e quem é que poderia votar. Então, lá na época da monarquia, vejam ali, me acompanhem, quem é que podia votar. Então, nós temos lá, a idade mínima era de 25 anos, as pessoas tinham que ter uma renda mínima de 200 mil réis por ano, certo? E quem é que não podia votar? Então, os membros da igreja, escravizados e criminosos. Isso lá na monarquia. Quando o Brasil passou a ser uma república, as coisas mudaram. Então, a idade mínima era 21 anos, a renda mínima não tinha, tá? Então, se você era pobre, você poderia votar, desde que você tivesse 21 anos e vejam lá, e que não fosse membro da igreja, nem mendigo, nem analfabeto e nem alguns soldados, tá? Então, aqui nós temos a comparação entre essas duas constituições, quem podia votar e quem não podia, ok? E o que mais que nós vimos? Nós vimos também a Guerra de Canudos, lembra disso? Lembra daquela comunidade? Como que é que eles viviam? Vocês lembram? Que era aquela comunidade que as pessoas se reuniam para fazer as coisas, né? Então, todo mundo trabalhava junto ali, um ajudando ao outro, né? Então, se a gente precisa plantar para se alimentar, então todo mundo vai trabalhar ali, né? Nós vamos fazer as trocas entre nós mesmos, né? Pensando assim, que a gente vive lá em Canudos, então nós vamos fazer essa troca, certo? Não é assim, vende, né? Eu vou fazer tal coisa e eu vou vender para você. Não, elas se ajudavam ali, ok? Então, agora vamos ver o que nós vimos em geografia. Então, em geografia, pessoal, nós vimos duas regiões. Vocês lembram quais regiões eram, né? As regiões aqui do Brasil. A região norte e a região nordeste. O que nós vimos na região norte, né? Entre tudo aquilo que nós vimos que a região norte, ela é composta, quase metade lá do território da região norte é composta quem? Quem ocupa aquela região? A floresta amazônica, né? Que é tão importante pra gente, certo? E ela é o quê? Ela é a maior floresta. Qual a característica dela? Tropical, né, pessoal? Ela é a maior floresta tropical do mundo. Lembra que eu comentei lá na quarta-feira, novamente, né? Que ela é uma floresta bastante quente e úmida, super, hiper, mega importante. Só para quem mora lá na região, pessoal? Não, né? Só para quem mora aqui no Brasil? Então, também, né, pessoal? Ela é super importante para o mundo todo, para todas as pessoas, porque ela acaba influenciando, certo? Nós vimos também, vocês lembram lá de um parque que nós vimos quando a gente estava vendo lá sobre a região norte? Nós vimos um parque que foi construído, foi o primeiro território ali, né, que foi organizado para proteger quem? Lembram? O Parque do Xingu? Quem aí lembra? Ele foi feito para proteger quem? As crianças, os animais, né? De certa forma também, né? Mas ele foi feito para proteger os índios. Lembram disso? Que existem várias aldeias ali aldeias de índios que são protegidos e eles vivem então ali
as margens do rio Xingu, né? Por isso o nome Rio Xingu, porque o rio Xingu está ali, Parque do Xingu, certo? E o que mais nós vimos? Vamos pensar agora na região Nordeste. Nós vimos que a região Nordeste, ela é dividida em sub-regiões, lembram? Quais são as sub-regiões, né? Nós vimos tanto sobre as sub-regiões. Vamos lá, lembre comigo, a Zona da Mata que fica onde? Onde que fica a Zona da Mata? Fica lá no litoral, né, pessoal? Lembram que tem bastante floresta? Então fica lá no litoral. Nós temos também o sertão, nós temos o agreste e nós temos o meio norte, certo? E, gente, qual é a característica lá do sertão, né? Dessa sub-região que é a maior sub-região lá do Nordeste? Qual é aquela característica? Lembram? É aquele lugar que é bastante seco, né? Que quase não chove, que a vida é bastante difícil. Lembra que nós conversamos bastante sobre isso? Então, então a seca é uma forte característica ali do sertão que fica onde? No Nordeste. E agora que nós já vimos a região, já vimos de geografia, vamos ver vamos relembrar o que nós vimos em ciências? Em ciências, então, pessoal, nós vimos o quê? Nós vimos sobre a reprodução, começamos a ver como os animais, como as plantas, como fungos e bactérias se reproduzem. Vocês lembram disso? E nessa reprodução, né? Então, nós vimos lá dos animais. O sapo, quem lembra aí como o sapo se reproduz? Ele se reproduz lá dentro do corpo? A fêmea reproduz dentro do corpo? Lembra lá daquele vídeo que eu passei para vocês? Não, né? Ela se reproduz a reprodução ocorre de forma externa, que é fora do corpo, né? Lembra lá onde eles estavam, né? E o que ela libera lá naquele ambiente, né? Ela é lá na Terra que ela vai se reproduzir, vocês lembram, né? Aonde que ela se reproduz, o que ela libera? Ela libera os ovinhos, né? E por esses ovos serem liberados ali na água, eles têm cascadura? Não, né? São as cascas moles, diferente, por exemplo, das aves, né? Que botam lá os ovos, mas os ovos são de cascadura. E as plantas, pessoal, como é que fica a reprodução das plantas, né? Então, as plantas, elas fazem igual os sapos, né? Como diz a Kiara, se abraçam, né? Lembro que os sapos estavam se abraçando. As plantas, elas se abraçam para elas se reproduzirem, né? Então, tá lá uma margarida, dela vê outra margarida, né? Ela canta ali para outra margarida para chamar atenção, daí elas vão lá e se reproduzem. É assim que ocorre? Como é que ocorre a produção dessas plantas, então, tá, pessoal? Se elas estão fixas ali no chão, ali na terra, né? Quem lembra? Existem, então, aqueles que ajudam, que são fundamentais para essa reprodução. Quem são eles, né? Quem lembra? É o vento. Quem mais? As abelhas, né? As borboletas, beija-flor, vários insetos ali ajudam nessa reprodução, tá? Então, lembram disso, que são todos esses. E como que a gente chama esses que ajudam nessa reprodução das plantas? Como nós chamamos, né? Nós falamos esses. A abelha, ela ajudou. Nós chamamos de agentes polinizadores, lembram? Eles não fazem a polinização das plantas, então eles são os agentes polinizadores, tá? Então, as plantas, para se reproduzirem, elas precisam desses agentes, ok? Se não tiver abelha, se não tiver borboleta, se não tiver esses agentes, elas não conseguem se reproduzir, ok? E nós vimos também, né? Lembra que no quarto capítulo nós começamos a falar sobre a ecologia, que é o estudo das relações entre os seres vivos e o ambiente. Lembra que existem diferentes relações? E como que é essa relação ecológica, essa relação em sociedade? Lembra que eu até usei o exemplo lá de nós humanos, né? Então imagina se a gente morasse sozinho no meio do nada, ia ter que fazer tudo sozinho, né? É bastante complicado, certo? Então nós acabamos tendo essa relação
em sociedade, que é como um ajuda o outro, né? As tarefas são divididas, tá? E quem mais é exemplo dessa sociedade, dessa relação ecológica, são as abelhas, né? Que as abelhas também ali têm as divisões de trabalho, né? Então cada uma tem a sua função. Elas não é todo mundo que faz a mesma coisa, né? Então tem a abelha rainha que vai se reproduzir, o macho que é responsável por essa fecundação, né? Por essa reprodução. Vão ter as abelhas operárias, que são aquelas responsáveis por ir lá nas flores, pegar o néctar, né? Construir a colmeia, proteger a colmeia e assim vai, certo? E o que mais também, pessoal? Já que nós estamos falando aqui desses animais, e as formigas? Quem aí lembra das formigas, né? Como que é o trabalho das formigas? Lembram que interessante lá aquele poema que nós vimos sobre o formigueiro, sobre esse trabalho que as formigas desenvolvem? Lembra que ele falou assim, quem aí lembra, quem aí achava que a formiga pegava lá aquela folhinha, levava lá no formigueiro para ela se alimentar da folha, né? Ela não se alimenta da folha, né? Ela leva a folha lá para o formigueiro para quê, pessoal? Quem lembra, né? Então, se você não lembra, retorna lá no poema, tá bom? Sobre essa formiguinha que ela faz? Ela leva lá para cultivar, né? Cultivar os fungos, né? Então, através dessas folhinhas, os fungos vão ali se reproduzirem, ela vai se alimentar dos fungos, né? Como se ela fosse uma agricultura, né? Ela tá plantando ali para ela se alimentar. E agora, pessoal, vamos ver o que nós vimos em arte? E em arte, então, o que nós vimos? Nós vimos diferentes manifestações culturais, né, pessoal? Então, nós começamos lá com a congada, lembra que ela tem essa mistura, né, da cultura africana com a cultura europeia, né? E nessa mistura, então, surgiu ali a congada, que ocorre, essa manifestação ocorre pelo país todo, né? Nós vimos que mais também? Nós vimos o samba, vimos o frevo, vimos o afoxé. Falando em afoxé, né? Afoxé. Falando em afoxé, quem aí lembra quais são os instrumentos lá, que são usados lá no afoxé? Lembro que eu até tinha colocado lá os sons para vocês ouvirem, né? Saberem como que é o som desses instrumentos, né? Uma curiosidade. Então, vamos relembrar quais são. Então, veja lá. É o atabaque, o agogô, o afoxé e o chequerê, né? Então, nós temos todos esses instrumentos que acabam sendo usados ali no afoxé. E o samba e o frevo, hein, pessoal? Então, são ritmos, né? São gêneros musicais bastante conhecidos por nós, certo? No país todo. Apesar do frevo ser uma marca lá do Nordeste, né? Ser bastante característico lá do Nordeste. Mas eles são característicos, né? São bastante usados em qual festa popular? Lembra que eu tinha até colocado ali numa questão lá de arte para vocês responderem, pessoal? Quem aí lembra, né? Então, o samba, o frevo, eles estão presentes bastante quando? No dia a dia das pessoas, né? Vamos fazer uma festa lá no meio da rua e tocar frevo, né? Tocar samba. Pode ser que aconteça isso, né? Mas eles são bastante característicos do Natal, da Páscoa, do Carnaval, né? Então, Carnaval, lembra que o Carnaval baiano, né? Não só o Carnaval baiano, o Carnaval nordestino, o Carnaval carioca, eles trazem bastante turistas, né? Em busca desses gêneros, dessas festanças todas, certo? Então é isso, tá, pessoal? Nós vimos um pouquinho de tudo que nós vimos, certo? Prestaram bastante atenção em tudo que eu falei? Quero só ver, hein? Porque, olha só, hein? Vocês vão precisar bastante desses conhecimentos, tá, pessoal? Então é isso, ó. Um beijão e até! Boa prova pra vocês!